Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos estar conversando com vocês sobre a descaracterização dos personagens de quadrinhos, de livros, de animações, que são, ou de games, que são adaptados para filmes ou séries em live action, que na maior parte das vezes, atualmente, essa adaptação está sendo muito distante da obra original. Tá tão distante que na realidade é uma outra coisa e não mais aquilo que se propôs a fazer, que é uma adaptação. E a gente vai estar falando sobre isso. Por que isso está acontecendo e o que isso causa com essas obras que são feitas em live action. Então a gente vai estar conversando sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Oi, galera. Muitas vezes há adaptações de materiais que têm origem nos quadrinhos, em animações, em livros ou até mesmo em games para o cinema ou para os séries. Então, são os chamados live actions, que são adaptações de uma obra que está em outra mídia para, no caso, filmes ou séries com personagens reais e não mais uma animação, no caso, numa animação. Então, são adaptados já tem algum tempo. Só que essas adaptações atualmente elas estão muito distantes do seu original. Isso faz com que as pessoas não gostem dessa obra e passem a não assistir. E isso está acontecendo tanto, mas tanto, que quando é anunciado alguma obra em adaptação em live action, já existe o temor dos fãs daquela obra que está sendo adaptada ser uma bomba, ser um grande flop. Isso tem acontecido muito, 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 muito. O último grande flop que aconteceu foi com a adaptação em live action do clássico da Branca de Neve do Walt Disney, que foi uma animação que foi a primeira animação, primeiro filme em animação dos estúdios Disney, que foi um sucesso estrondoso e é referência, até hoje é referência. E eles resolveram fazer a adaptação em live action, mas mudaram tanta coisa, descaracterizaram tanta obra original que esse live action tem nada a ver com o original do Walt Disney de 1900, acho que foi 1939, que foi lançado. Não tem praticamente nada a ver a não ser o nome, Branca de Neve. Branca de Neve e os Sete Anões. Só tem isso. O nome, a única coisa igual é isso. Porque o filme não tem nada a ver com o original. Mudaram tudo. A personagem principal, que é a Branca de Neve, mas não é mais branca, é uma morena. As questões que são lançadas sobre pureza, sobre amizade, sobre um monte de coisas foram substituídas por coisas que não, sabe, não tem nada a ver com o clássico, entendeu? E que, vamos falar a verdade, não está defasado. Não está devasado. Claro que você, quando vai fazer qualquer adaptação, você tem que pensar uma coisa: não dá para adaptar inteiramente aquela obra que foi feita. Não dá para adaptar. Se eu vou fazer um live action, não dá para adaptar. Não dá para fazer igual. Eu tenho que adaptar, porque é uma obra que foi feita em animação e uma obra que vai ser feita agora é com personagens, com atores reais. Então, você vai ter que adaptar, vai ter que fazer alguma alteração aqui e ali, mas tem que manter o que existia antes da história. E o que foi feito foi totalmente diferente. Isso que aconteceu atualmente em Branca de Neve, mas está acontecendo direto, 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 direto. Pegam-se uma obra num quadrinho,
adapta e você vê que não tem nada a ver com a obra original. Ou você pega uma obra em livro, adapta e não tem nada a ver com o original. Faz assim com tudo, com quadrinhos, com animações, com games, com livros, e a adaptação é totalmente diferente. É totalmente diferente. E não é só adaptações. Às vezes eles querem pegar um clássico num filme, uma série, e refazer essa série. Só que eles fazem de uma forma tão diferente, mas tão diferente, que não é a mesma coisa. E vamos lembrar, é uma adaptação, adaptação tem que fazer sentido, mas tem que pegar o original e manter no caso, o que faz aquilo ser aquilo. Manter o cerne, manter, se tem os personagens ali, manter os personagens como são, se tem a história, manter a história como são. Claro que se foi uma obra feita há 50, 60 anos atrás, você tem que adaptar, tentar trazer alguns contextos atuais, mas alguns, e não modificar inteiramente. E o que acontece é isso, você modifica inteiramente. E não é só a história que é modificada, às vezes tem os personagens ali, você modifica os personagens de uma forma tão drástica que não é o mesmo personagem. E é o que está acontecendo direto, direto. Você tem um personagem que age de uma forma, você coloca ele para agir de outra forma. E assim, exemplos tem vários de filmes, de séries que foram adaptados e não tem nada a ver com o original, não tem nada a ver, modificam-se de tal forma que ao que você está vendo não é a mesma coisa, não é. E assim, exemplos tem mil, tem o filme da Branca de Neve, tem o filme da Pequena Sereia, que é uma adaptação do clássico da Pequena Sereia, que eles adaptaram, pegaram o personagem na animação, que era uma sereia com a pele clara, branca e com o cabelo ruivo, e botaram uma atriz negra, que, me desculpe, ela nem bonita é para ser uma sereia. Tudo bem, ela tem uma voz maravilhosa, mas, gente, o personagem era de uma forma, você adaptar de outra não tem, sabe, não bate. Não bate, não bate. Você adaptou tanto que Branca de Neve foi um flop violento, nem se pagou, foi um prejuízo gigantesco, gastou-se muito dinheiro, dizem as más línguas que foram mais de 300 milhões de dólares, e não chegou nem isso, não chegou nem metade de 300 milhões de dólares, chegou nem metade de 300 milhões de dólares. Então é um filme que não se pagou. A Pequena Sereia se pagou, mas não gerou lucro, só se pagou, não gerou lucro, entendeu? E isso acontece direto. Temos a série dos Anéis do Poder, que é uma adaptação de alguns escritos do Tolkien, que a Amazon conseguiu comprar a preços milionários, bilionários na realidade, e eles fizeram uma série bilionária, gastou-se muito dinheiro e pegou-se personagens clássicos de Tolkien e alterou, deturpou eles, colocou questões atuais que não tem nada a ver. Pegou-se uma personagem da Galadriel, que é uma maga élfica, e transformou ela numa guerreira. E nos escritos de Tolkien não tem nada a falar que era uma guerreira. Pegou o Sauron e quase colocou tipo uma relação entre Sauron e Galadriel que não tem nada a ver nos livros. Pegou-se, inventou-se coisas ali, sabe? Se desfocou tudo para fazer uma história que não tem nada a ver. E vamos usar exemplos, tem vários, entendeu? Que são baseados em livros, que é a série do Percy Jackson e os Olimpianos, que na realidade é uma série de livros que é muito famosa. Fizeram um filme. O filme adaptou-se, mas não foi muito sucesso. Não fez nada muito sucesso, porque é um filme. Resolveram fazer uma série. A série também não fez muito sucesso. Também é considerado. Acho que nem se pagou, não tenho certeza, porque eu não assisti. Porque trocaram a etnia de uma personagem que aparece nos livros, que não é negra, botaram como negra. E no filme ela não era negra. Não estou dizendo que ela não é uma boa atriz, porque eu não vi nem a interpretação da garota, entendeu? Mas não tem nada a ver. A série não fez sucesso. Fala a verdade, não fez sucesso. Vocês ouviram? Vamos ser sinceros. Vocês viram a série Percy Jackson da Disney? Eu não assisti. E muitos de vocês também não assistiram. Então, é outra série que também não fez sucesso. Então, vamos lá, vamos mais a fundo. A série do Entrevista com o Vampiro, que tem um filme maravilhoso, o filme é muito bom, o livro também é bom,
A série é muito, o filme é muito bom, pode não ter sido, é uma adaptação, o filme é mais complicado de se adaptar, mas tentou seguir mais ou menos. Só que a série que eles fizeram, gente, não tem nada a ver com o filme, não tem nada a ver. Pegaram o personagem do Louis e botaram um ator negro. Gente, um ator negro. Ai, foge tanto do contexto da obra original, tanto do contexto, tanto do contexto. E assim, na boa. Ah, mas não pode botar um ator negro? Não estou dizendo isso, mas você mudar uma história para simplesmente. Vamos aí falar o motivo. Simplesmente para lacrar, para fazer uma lacração, para fazer um movimento, porque isso tudo está envolvido no movimento woke. Vamos ser sérios, tudo está envolvido no movimento woke. Um movimento que, na realidade, originalmente tinha a ver com direitos civis, direitos dos negros, que tinham muito preconceito nos Estados Unidos por causa da questão racial nos Estados Unidos. O racismo nos Estados Unidos é muito grande. E vamos lembrar, racismo, nesse contexto, tem a ver com os negros que sofrem racismo. Não quer dizer que outros não sofram preconceitos. Não sofram os indianos, os judeus, os árabes, os asiáticos, não sofram preconceito. Os homossexuais não sofrem preconceito. E assim, o woke surgiu para isso, um movimento que é fazer as pessoas despertarem, as pessoas terem conscientização. É um movimento que as pessoas iam às ruas, lutavam, orientavam as outras pessoas a não ter esse tipo de movimento. E o que aconteceu foi em 2000, depois de 2015, começou a trazer esse movimento de volta. Esse movimento originalmente era da década de 70, 60, 70. Eles começaram a trazer esse movimento de volta, só que deturparam tanto o movimento, mas tanto o movimento que ele se tornou um movimento de redes sociais, de engajamento. E acabou se tornando isso um movimento de engajamento para as pessoas ter, quanto as pessoas tinham mais seguidores por estarem falando desse assunto, que era um assunto em pauta, que é um assunto importante para ser conversado, para ser discutido, debatido, que é o preconceito, que é o racismo, que é a homofobia, que são essas coisas que existem hoje no mundo, mas que era para ser conversado de uma forma normal. Mas o que aconteceu? Algumas pessoas viram que isso daria engajamento, fazia eles ganhar destaque. E destaque para ganhar, sabe o quê? Dinheiro. Porque cada engajamento que a pessoa tem hoje numa rede social pode gerar ganhos para ela. E esses ganhos podem ser grandes. Então, na realidade, o movimento woke não é um movimento bonzinho, não. É para ganhar dinheiro. Simplesmente para ganhar dinheiro. É isso. Eles não estão se importando se tem preconceito, se não tem, se tem racismo, não tem, se tem homofobia, não tem. Eles estão simplesmente fazendo isso. E uma das formas que eles viram em ganhar mais destaque é através do entretenimento, de você pegar obras que fizeram sucesso e mudar o seu contexto, fazer de uma outra forma. Dessa maneira, eles ganham mais engajamento. Só que aí eles esquecem de uma coisa: o entretenimento, principalmente entretenimento que está ligado a áreas específicas como quadrinhos, livros, animações, games, eles têm uma legião de fãs. E quando você altera alguma coisa dessa legião de fãs, as pessoas passam a não gostar. Passam a não gostar. E vamos falar a verdade? Quando você traz uma obra, tipo, vamos dar um exemplo, um Superman, um Batman, para um filme de live action, você está trazendo também os fãs desse personagem. Quando você pega um personagem tipo a Branca de Neve, que tem uma legião muito grande de fãs, e faz um filme que não tem nada a ver com o original, o que você está fazendo? Você está afastando essas pessoas e colocando essas pessoas contra esse filme. E quando você tem uma legião de pessoas que é contra um filme que está sendo feito, um filme, uma série, o que seja sendo feito, você está gerando um marketing negativo. E aí, o que eles fazem de volta? Esse pessoal do woke, o New Woke, eu vou falar New Woke, porque o woke original não era assim, o New Woke faz. Eles começam a chamar essas pessoas que simplesmente chegam e falam: não gostamos, está diferente do personagem. O personagem original não é moreno, não é morena, não é parda, é branca.
Porque no livro a descrição está assim, no filme original está assim. Então, aí o que eles fazem? Falam que é preconceituoso, que é isso, que é aquilo. Então, eles começam a pegar pegam esse tipo de acusação e apontam na cara das pessoas que simplesmente não gostaram que alterasse a obra original. Não gostaram. Da mesma forma que os fãs não gostaram que alterasse a personagem que é na obra original do Walt Disney é branca para uma morena, que também vamos falar, a Branca de Neve é dita como uma mulher, uma pessoa, uma moça muito bonita. E desculpe a personagem, a atriz que está fazendo também não é muito bonita. Ela é bonita, mas linda ela não é. Vamos pegar a Rainha Má, que é a Gal Gadot, que é lindíssima, e pegar a Rachel Zegler. Quem é mais bonita? A Gal Gadot ou a Rachel Zegler? Desculpa, a Gal Gadot é muito mais bonita. Muito mais bonita. Então já se perdeu o contexto. Aí eles têm que pegar um contexto do filme, falar que não é beleza exterior, é beleza interior. Gente, é beleza. Beleza é beleza. Ela é a beleza física, é exterior. Ali trata de beleza exterior. Claro que o filme não trata só de beleza exterior, trata sobre honestidade, trata sobre caráter, inocência. Ali a beleza exterior se junta à interior também. Mas quando a rainha pergunta ao espelho, não é se é a mais bela interiormente, se é a mais, se é as pessoas mais justa, não vai perguntar sobre isso, que essa questão de justiça tem, porque a rainha má nem justa, ela é má mesmo, ela é má. Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, são coisas que o woke faz para simplesmente ganhar engajamento, ganhar dinheiro, reconhecimento. Porque quanto mais seguidores para ele é bom, porque ele vai ter visualização, vai poder fazer um acordo com uma empresa de marketing para ganhar dinheiro. É isso, simplesmente é isso. Voltamos ao que é real, porque na realidade essas pessoas que ficam nesses engajamentos não estão se importando por questões realmente importantes, como preconceito, o racismo, homofobia e tantas outros tipos de preconceito que existem por aí. Não está se importando. Não está se importando. Ele só quer saber de ganhar engajamento. É isso. Vamos botar no preto e no branco. Por que eles alteram os personagens do universo de entretenimento, dos personagens de quadrinhos, dos livros, dos games, animações, quando são transformados em live action? Porque quando eles defendem essa pauta, eles estão defendendo o engajamento deles. Porque essa pauta dá muita visualização. Tem muita gente que gosta desses personagens. E outra coisa, vamos lá. Atualmente está se planejando fazer o live action da série do Harry Potter, que saiu os filmes. Os filmes são bons, não são uma adaptação inteiramente fiel aos livros, mas é uma adaptação boa. Respeitou-se muitos contextos ali, outras coisas mudou, mas a autora quis mudar uma coisa ou outra, que eu não achei bom, na minha opinião. Final dos dois últimos filmes não é bom. Se você comparar com o livro é infinitamente melhor. Os livros o filme não ficou legal, mas sim, é aceitável. É aceitável. Aí eles vão fazer a série, escalação de atores. E aí já tinha um boato que eles iam pegar a Hermione e colocar uma atriz negra. Quer dizer, mudar o que se foi mostrado no filme, no livro. Mas o livro não fala se Hermione é negra. Tá, não fala. Mas se fosse negra, falaria. Então, se não tá falando, é porque ela não é negra. Aí ainda há questão de poder, sabe, haver discussão, não tá dizendo. Aí a gente até, muitos fãs torcem o nariz pro lado, mas aceita. Agora, mudar o Snape, aí é pegar pesado demais. O Snape não é negro. O Snape é branco, pálido, com cabelo lambido, comprido, lambido, nariz pontudo. Tem uma descrição muito forte do Severo Snape nos livros. Aí você me pega um ator negro que é totalmente diferente da descrição e bota ali. Fora e o fato que só a escalação desse ator já muda todo o contexto da obra. Muda.
Muda todo o contexto da obra. Então, os produtores prometeram que a obra ia ser fiel aos livros, já não é. Então, já houve uma distorção da obra. E o que está acontecendo? Inclusive, eu estou fazendo vídeo. Eu já fiz vídeos falando sobre isso. Muita gente fez vídeos falando sobre isso. Gente que defende ferozmente fez vídeos falando isso para gerar engajamento. Simplesmente isso. Engajamento. Exatamente. Esse pessoal que defende essas pautas estão gerando engajamento. Na realidade, eles só defendem na aparência. Para mim, eles são grandes hipócritas. Grandes hipócritas, porque eles não vão lá defender de fato. Não vão lá lutar realmente, lutar para que pessoas não sofram preconceito, não sofram racismo, não sofram ataques homofóbicos. Eles não lutam para isso. Eles vão lá só nas redes sociais e falam: ah, isso é um absurdo, isso é aquilo, isso é aquilo. Aí vem aquele pessoal engajado lá batendo palminha, e é isso. É simplesmente isso. Não há realmente aquela coisa de coração como havia antigamente, das pessoas realmente lutarem para que as pessoas não sofressem nenhum tipo de discriminação. Ali é só de boca para fora. É para gerar engajamento. No Twitter, que é agora o X, no Instagram, em qualquer rede social que tenha por aí, que a pessoa bote lá: ah, ele foi preconceituoso, vamos cancelar aquela pessoa porque ele falou isso. Porque hoje nem eu falar que eu não gostei da escolha do Papa para ser Severo Snape, sem ser acusado de estar sendo preconceituoso, eu posso. E eu dou meus argumentos porque ele não pode ser Severo Snape. Porque na obra original não fala que ele é negro. É uma descrição muito clara. Na obra original tem todo um contexto ali que, se colocar um ator negro, vai tirar esse contexto, vai ter que ser refeito esse contexto, porque senão vai gerar um filme muito estranho, uma coisa muito estranha. Então, é um absurdo fazer essas coisas. Mas assim, na realidade, essas mudanças no universo do entretenimento, quando se faz um live action, é simplesmente porque as pessoas que defendem essas pautas, que são os wokes, eles querem que haja engajamento deles, que eles possam falar sobre isso, trazer um montão de gente para bater palminhas para eles e para eles ganharem, vamos falar, só dinheiro. É isso que eles estão pensando. Essas pessoas que são dessas áreas de engajamento, não temos que lutar para que atores negros, homossexuais, latinos possam participar das séries, dos filmes, porque abrir espaço para eles. Já tem espaço no cinema para eles. Mas, desculpa, você vai fazer uma obra baseada num determinado material que tem uma descrição, você não pode usar um ator que não tenha os traços que ali estão sendo mostrados. Ah, mas não tem problema? Tem, porque você muda a obra original. Você tem. É a mesma coisa, se eu pegar, fizeram um filme sobre o Saci Pererê, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Saci Pererê, e colocaram um ator branco. Vamos lá, não coloque um ator branco, mas coloque um ator asiático. Ou coloque um ator branco ruivo para fazer o Saci Pererê. Você não acha que eu estou mudando a obra? Ah, mas você não pode estar sendo racismo? Ah, meu amigo. Mas se você trocar um personagem que é branco para um negro, você pode. Pode. Vou lembrar uma coisa. Tem uma série que eu adoro, Vikings, que depois foi cancelada, passou para Netflix, e aí teve uma nova temporada, e aí teve um personagem que é baseado num personagem real que existiu, que é um rei daquela região ali dos Vikings, que são todos brancos. Alguns louros, outros com cabelos pretos, mas são todos brancos. E aí o que aconteceu? Colocou-se uma mulher, que não é normal. O personagem é um rei homem. Aí botou sua mulher para viver o papel dele. Mas o pior de tudo é que botaram a mulher negra. Aí você pegou a história, cuspiu nela, somente para fazer o quê? Para fazer engajamento, para lacrar. Eu não vou falar a palavra lacrar, mas é engajamento. Para fazer engajamento dessas pessoas que são woke para se engajarem. Quer ver mais um exemplo? Vou dar um exemplo. A esposa do Will Smith, a Jada. Eu não gosto dessa mulher. Não gosto porque ela tem uma visão de vida, assim, é minha pessoal.
Não tô falando sobre o talento dela, isso, da coisa dela, como ela vive, mas ela tem uma visão de vida que pra mim não bate. É uma visão que ela pega coisas, determinados pontos e abre de uma tal forma que, pra mim, é pegar a família e jogar no lixo. Pra mim, eu tô falando pra mim, entendeu? Se alguém concordar com a visão de vida dela, é problema totalmente da pessoa. Como é meu problema não concordar. Mas eu não gosto dela. Não gosto dela, não simpatizo por ela, mas isso não tem nada a ver pessoal. É só pelas declarações dela, o que ela fala, as formas que ela lida com a vida. É isso que eu não concordo com ela. Mas isso não tem nada a ver com a vida dela. Mas o que ela fez? Ela produziu um documentário, porque documentário tem que ser trabalhado com fatos reais. E um documentário sobre a Cleópatra, que ela colocou a Cleópatra como uma mulher negra. E a Cleópatra não é negra. Cleópatra tem origem macedônia. E os macedônios, por, 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 por tradição, eles, principalmente a nobreza macedônia, têm um relacionamento entre parentes, entre eles mesmos. Eles não se misturam com outros que não sejam macedônios. E eles dominaram o Egito e a linhagem nobre da Macedônia, que se tornou dirigente do Egito, assumiu o trono do Egito. E Cleópatra é de origem macedônia. E como ela é de origem macedônia e não se mistura com os egípcios diretamente, então ela não tem a pele negra. No máximo, parda. Porque a região ali é mais parda, ali a região macedônia, ali perto da Grécia, é mais parda. Não é negro, não é branco, mas também não é pardo, não é negro, de jeito nenhum. E a Jada quis bater que eram negros, trouxe pseudo-especialistas, sendo que todos os egiptologistas do mundo inteiro, principalmente do Egito, que aí você tem que levar mais em conta os egiptologistas do Egito, falaram que não. Cleópatra nunca foi negra. Existem fatos que mostram que ela não é negra, pinturas dela, desenhos mostrando a estrutura do rosto, que ela não é negra, que ela é de origem macedônia. Existem relatos que ela é de origem macedônia. Então, ela quis bater de todas as formas que é negra. E a Jada é desse movimento woke. É desse movimento woke. E ela fazendo isso, ela ganha o quê? Engajamento. Então, ela fez isso por engajamento. Não fez porque quer mostrar o poder dos negros norte-americanos, da cultura negra. Não, e a cultura negra é muito ampla. Muito ampla. Em vez de ela fazer realmente uma produção, um documentário de uma pessoa negra, uma rainha negra, um rei negro, uma figura importante negra, e temos muitas figuras importantes históricas negras. Também uma das figuras históricas que eu acho muito importante dos Estados Unidos é o Martin Luther King. Ele é muito importante. E ela podia ter feito um documentário sobre ele. Mas não, ela quis fazer sobre a rainha Cleópatra, que para ela é negra. E aí o que aconteceu? Quando o mundo inteiro mostrou para ela que não era negro, ela botou a viola dela no sacola e saiu de lado, né? Mas, gente, isso é base de quem quer simplesmente ganhar dinheiro. É simplesmente de chamar a atenção, ter o chamado engajamento. O woke hoje é a cultura do engajamento. É basicamente isso. Por isso que eles pegam o entretenimento e estão fazendo isso. Porque o entretenimento dá visualização. As pessoas debatem nas redes sociais. Quer ver uma coisa que debateu muito? Essa questão da Cleópatra debateu muito. A questão do Star Wars The Acolyte debateu muito, houve muito engajamento. Muito, entendeu? Muita gente entrou nas redes sociais para bater. Então acabou acontecendo isso. Então, simplesmente, hoje, a descaracterização dos personagens que são transferidos para live action é simplesmente por causa do engajamento, da pessoa se engajar, de chamar a atenção. Não importa se perca dinheiro na obra, fazendo a obra ali, ele vai ganhar dinheiro de outra forma indiretamente. Então, gente, é basicamente isso. Claro que hoje isso está mudando um pouco. A Disney levou vários tapas na cara por causa disso. Vários filmes que foram um fracasso absoluto. Entendeu? Várias séries que foram um fracasso absoluto. E a Warner também já teve os seus fracassos. E vai ter mais um fracasso com essa série de Harry Potter. Então, é basicamente isso, gente. É basicamente isso. Entendeu, gente?
Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Lembrando que amanhã nós vamos ter nossa gameplay de Minecraft aqui no canal e na quarta-feira um vídeo muito maneiro. Então, gente, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!